Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 87 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre timidez. Eu queria muito que todas as pessoas que têm essa carga, né, de introspecção e de timidez e tal, que são pessoas mais quietas, mais na dela, que tem muita vergonha de tudo e tal, eu queria muito que esse episódio chegasse na maior possibilidade possível de pessoas desse tipo. Então, se você conhece algum pai, né, alguma mãe que é mais ou menos assim, já envie esse episódio para eles, porque eu acho que tem dicas aqui muito importantes que a gente vai conversar hoje. Na verdade, são 3 dicas, né? Dicas práticas. E por que eu resolvi falar disso? Porque eu acabei de participar ontem, né, o dia 18/11, estou gravando isso hoje, dia 19, domingo. Ontem, dia 18/11, eu participei pela trilionésima vez, né, na minha vida, de algo novo, né? E então eu tenho, até pela característica da nossa vida ultimamente, né, minha e da Perla, a gente muda muito de cidade, mudava, né? Agora a gente deve sossegar um pouco. Então eu estava sempre fazendo alguma coisa nova em algum ambiente novo, com muita frequência. E geralmente, para as pessoas que são tímidas, né, introspectivas, isso é um problema. E para mim também sempre foi um problema, porque eu sempre fui muito quieto na minha, muito calado, muito tímido, né, sempre tive vergonha de muita coisa. Então eu acho que ao longo desses anos eu aprendi algumas coisas sobre isso, aprendi a lidar com isso. Não que eu seja agora uma pessoa totalmente expansiva, né, que eu chego nos lugares falando, gritando, não é isso. Mas eu consigo me colocar num cenário onde eu me exponho a algumas coisas que, se fosse pensar, sei lá, 10 anos atrás, talvez eu não faria, né? Então, existem algumas técnicas para a gente fazer isso, e eu queria deixar isso aqui muito, muito frisado, porque a timidez, né, a introspecção, quando você é pai, ela é um problema, porque muitas vezes você tem que tomar a frente, né? Em relação ao seu filho, em relação à educação dele, em relação às pessoas que estão lidando com ele. Às vezes você precisa, né, chamar a responsabilidade para si. Você precisa bater no peito, de chegar no ambiente e botar o pau na mesa mesmo e resolver algumas coisas. E se você é muito tímido, muito quieto, tem vergonha de tudo, isso talvez seja um problema, né? Então eu acho que isso é um assunto importante para a gente conversar, e calhou de eu ter essa reflexão ontem também por conta do CrossFit, né? Do torneio. É um torneio interno lá da box lá que eu entrei faz pouco tempo. Então assim, já foi uma sequência de coisas novas acontecendo, né? Eu entrei lá tem pouco tempo, eu não conhecia nada de CrossFit, absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Eu já tinha visto algumas pessoas praticarem, já tinha alguns amigos que praticavam e tal, mas é muito diferente, né? A vida inteira eu sempre fiz musculação, é muito, muito diferente. Então eu cheguei num ambiente novo, uma cidade nova, com pessoas totalmente novas que eu nunca tinha visto na vida. E aí um mês depois eu estava competindo num torneio interno deles, para boxe inteira, né? Tinha bastante gente lá, foram 2 etapas, foi uma etapa de manhã, num complexo poliesportivo que tem aqui da prefeitura, né, no campo de futebol aberto, para um monte de gente e tal. E depois lá, a parte da tarde foi lá na box, e também com aquele caldeirão, né, aquele monte de gente lá em volta e tal. Então, assim, você se expõe a certas coisas, né, que se for parar para pensar, se tem uma pessoa que é muito tímida, ela não vai querer se expor. Então eu queria colocar isso aqui porque eu acho muito importante. E primeiro, o que é a timidez, né? Vamos começar pela questão, né, definindo o assunto para a gente estar mais ou menos na mesma página, assim. O que é a timidez no geral? No geral, uma pessoa tímida, ela é tímida porque ela tem um excesso de preocupação com o que os outros vão pensar dela, né? Ela fica imaginando que as pessoas estão olhando para ela, estão reparando nela, estão pensando nela, estão, sei lá, caçoando dela, zoando ela, né? E aí isso leva à retração. Então ela se mantém ali numa espécie de um mundinho
onde ela se sente confortável e onde ela acha que desse jeito ela não vai estar exposta a julgamentos, né? Que pode até ser verdade, mas quando você usa isso de modus operandi para a sua vida, isso é um problema grande, porque aí você não se expondo a nenhum tipo de estresse, né? Você vai dar num lugar muito ruim no final da sua vida. Porque, né, por razões óbvias, e quando você é pai, é pior ainda, porque você precisa liderar o seu filho em alguns pontos, que se você não tomar a iniciativa de assumir, né, certas atitudes, você não consegue fazer isso. E muito provavelmente seu filho vai ficar retraído também, ele vai copiar isso de você. Ele vai ver o pai fazendo, ele vai fazer igual. E não é legal, né? A timidez em excesso, ela leva a pessoa fica com medo da vida, né? E tem um outro lado da timidez também, que é uma espécie de egoísmo também. É claro que a maioria das pessoas não pensa nisso de forma consciente, mas acaba sendo uma espécie de egoísmo, porque você priva as pessoas da sua presença, né? Você deixa de levar para aquelas pessoas algumas das suas qualidades, né, que são únicas suas. Você tem aí uma série de coisas, mesmo as pessoas mais toscas e tal, mais, né, simples, elas têm algumas qualidades únicas que elas podem contribuir para outras pessoas. Então, quando você fica quieto na sua e você priva as outras pessoas daquele benefício que você pode trazer, né, da sua presença no ambiente, não deixa de ser uma espécie de egoísmo. Tá? É como se você tivesse uma espécie de um tesouro guardado com você e você não quer compartilhar ele com ninguém, né? Então, é um grande problema isso daí, né? Apesar, de novo, né, as pessoas geralmente não pensam dessa forma, mas é o que acaba acontecendo. Então, é outra coisa também para você parar para pensar, né? E aí, eu queria trazer então as 3 dicas, que são 3 dicas muito importantes. E só que antes disso, deixa eu só contar uma história para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que eu tinha com timidez, tá? Quando a gente mudou para Viçosa, foi 2017, 2018, alguma coisa assim, eu fiquei sabendo que lá na universidade tinha alguns alunos da universidade de vários cursos que estavam se juntando para treinar futebol americano. E eu já estava assistindo futebol americano desde... Eu assisti o Super Bowl de 2015, depois eu fiquei um tempo sem assistir, eu achei mó legal e tal, mas fiquei um tempo sem assistir por conta de tempo, não sei o que, eu meio que larguei pra lá, assim, não me interessei tanto. Depois eu voltei, eu acho que final de 2016, ou logo em 2017, e eu falei assim, cara, o futebol americano ele é um esporte muito complexo, né? É muita coisa pra você prestar atenção, muita coisa acontecendo, é quase como se fosse um xadrez humano ali. Tem muita coisa acontecendo, muita tática, muita técnica e tal. Foi até nessa época que eu comecei a jogar futebol americano no videogame, que me ajudou a entender também como é que funcionam as coisas no campo. E aí eu fiquei sabendo, lá em Viçosa, por acaso, que tinha um time de futebol americano treinando na universidade. Era totalmente independente, não era da universidade, eram os alunos que se juntavam lá no domingo à tarde para fazer um treino, né? E tinha alguns deles que tinham mais experiência, né, que já estavam no time há muito tempo, e eles puxavam o treino. Então ali, falei, bom, então para eu entender isso aqui direito, nada melhor do que praticar, né? E aí eu tinha esse ímpeto de querer praticar, só que muito, muito tímido. Imagina, eu tava numa cidade também que eu não conhecia ninguém, e eu ia chegar num ambiente que eu não conhecia ninguém, não conhecia o esporte, né? E é isso, assim, eu só queria entrar. No primeiro dia, eu cheguei a conversar com um dos caras do time lá no grupo do Facebook da própria UFV. E aí ele falou assim, não, aparece lá, domingo, 2 da tarde, a gente treina lá. E aí eu fui. Só que como um bom fleumático, né, eu meio com o pé atrás com tudo, eu falei assim, eu vou chegar e vou ficar só de longe observando. Vou ver como é que é, vou ver como é, sei lá, cara, às vezes tem uns caras meio doidos, não sei, os caras meio... O futebol americano é um esporte meio agressivo, né? Eu falei, sei lá, vou ficar de boa aqui, vou ficar de longe observando, e aí vou ver como é que vai ser, dependendo, eu chego lá. E aí fiquei de longe, fui vendo o treino, os caras realmente, né, tranquilo, as caras, você consegue olhar pra cara de uma pessoa e ver que ela é uma pessoa, né, que são pessoas normais, bacanas, só se divertindo ali, ou se são psicopatas, né, os caras estão se pegando de porrada e tal. E eu vi que era tranquilo, os caras parecem gente boa.
Vou lá então. E quando eu falei vou lá então, na hora meu cérebro travou. Não vai. Não vai. Espera mais um pouquinho. Aí começa as desculpas. Espera mais um pouquinho. Fica aqui mais um pouquinho. Observa mais um pouquinho. Você não tem certeza ainda. Observa aí. E fiquei. No final das contas, cara, eu passei ali acho que 1h30, talvez 2 horas, observando o treino. E aí depois de que eu relutei muito, aí meu cérebro já tinha me ganhado. Eu falei assim, cara, já tô aqui tem um tempão, e eu já tava, né, já tava até meio cansado, não sei o que. Eu falei, cara, acho melhor não ir lá não. Eu fiquei o domingo à tarde, né, olhando o negócio de longe e não fui. Simplesmente não fui. Por timidez, por medo, sei lá. Por alguma coisa, assim. E aí, no outro domingo, aí eu falei assim, cara, não vou deixar meu cérebro pregar essa peça em mim de novo. Eu vou chegar e eu vou direto lá, foda-se. E aí dá aquele puta frio na barriga, né? Pra quem é tímido, quem é introspectivo, sabe exatamente do que eu tô falando. Me deu um puta frio na barriga. Eu cheguei lá e fui com frio na barriga mesmo. Falei, cara, eu não vou ficar... Porque é um negócio que eu queria muito, né? Era um negócio que eu queria bastante. Não era algo do tipo, tinha alguém me obrigando. Porque quando a gente é criança, né? A gente toma uns traumas, assim, porque pai, a mãe, o tio, sei lá, alguém... Não, mãe, vai lá, você é bobo. Não, aí pega e vai te empurrando, assim. Às vezes você nem quer o negócio, né? Mas alguém entende que você quer e aí vai, não, vai, tem que ir, você tem que ir. Você não pode ser assim, você não pode ser assim. Quanto mais as pessoas falam que você não pode ser assim, mais você se fecha, né? Impressionante. E o resultado é uma timidez, às vezes, patológica em alguns casos. E não era o caso, eu queria muito. E aí eu falei, cara, então eu vou. E aí eu fui andando, ao invés de parar no lugar onde eu parei semana passada, eu continuei andando. Eu tô assim, velho, acho que eu vou voltar. E eu falando, eu vou voltar no meu cérebro, pra mim mesmo, e andando pra frente. Olha que doideira, cara. A mente da gente é um negócio muito, muito maluco. E aí cheguei lá, conversei, fiquei extremamente deslocado no começo, né? Acabou que o cara que me indicou lá falou, não, aparece lá e tal. O cara não tava, eu cheguei procurando ele, o cara não tava, ninguém conhecia ele de nome. Acho que ele tinha um outro apelido lá, sei lá, e ele ia muito de vez em quando. Então, assim, ainda tinha isso, né? Aparecia aqui do nada o cara que eu tinha indicação, né? Porque era um ponto de coincidência entre mim e eles, né? O fulano aqui, sei lá, o Carlos. Aí esse pessoal, o Carlos, beleza, pode crer, então. E aí já abre uma porta, né? Mas nem isso aconteceu. E mesmo assim eu fui ficando e tal, e aí fui no outro dia, fui no outro, aí apareceu um treino na quinta-feira à noite, a gente começou... E aí, cara, eu fiz, honestamente, assim, eu cheguei a fazer algumas amizades lá. Não amizade, assim, de levar pra vida e tal, porque a diferença de idade é muito grande, né? Os meninos eram universitários, assim, 17, 18, 20 anos, eu já tinha lá, sei lá, 32, alguma coisa assim. Então, não era o caso. Mas, assim, cara, eu cheguei a jogar com eles. A gente foi jogar em uma cidade aqui perto, em Tocantins. E, cara, muito legal. Acabei fazendo lá, criando uma espécie de uma irmandade mesmo ali com os caras, entendeu? E, cara, eu podia não ter passado por isso, né? Se eu tivesse respeitado a timidez que eu tive. Então, quais são as 3 dicas que eu queria deixar aqui pra você? É muito importante que você se obrigue a fazer, principalmente se for uma coisa igual o futebol americano, que é uma coisa que você quer muito. Porque quando você não quer, você sabe que você sei lá, alguém tá te enchendo o saco pra fazer. Aí eu não sei, cara, eu não sei, honestamente, se você não tá com a cabeça assim, cara, eu quero muito, eu não sei se compensa, tá? Mas quando você quer muito uma coisa e a timidez é a única coisa que tá te impedindo, você precisa fazer essas 3 coisas aqui, tá? A primeira coisa é simplesmente se apresentar. Cara, vai. Simplesmente vai. Faz igual eu tava fazendo. Às vezes acontecia isso muito comigo quando eu tava muito cansado e eu sabia que eu precisava ir pra academia. E eu ia botando a roupa, né? Colocando a roupa, a camisa, colocando o short, calçando o tênis e eu falando assim, não vou não, velho. Nem fudendo que eu vou. Não, tô morto, tá maluco, eu não vou. Mas aí seu corpo vai indo. Você bota a blusa, bota o short, não, cara, não vou de jeito nenhum. Nossa, ih, tá maluco, tá muito quente, ou tá chovendo, não vou não. Vai ser uma merda, eu vou ficar cansado, tô muito cansado. E vai indo. Não tem problema ficar reclamando, mas reclama indo. Se apresenta, cara. Se apresenta. A vida tá te convocando ali pra alguma coisa. Alguma coisa que você tem interesse.
então você se apresenta. Isso vai servir de exemplo também para o seu filho, né? A segunda coisa, você precisa dar o seu melhor. Você precisa chegar lá e se dedicar, cara. Né? Eu tô falando no caso de esporte aqui, mas serve também num trabalho novo que você tá chegando. Você precisa chegar e fazer o seu melhor. Porque assim, não é porque assim, isso é uma puta dicasinha de coach, mas não é isso, cara. Quando você dá o seu melhor, você conquista o respeito das pessoas. Quando você dá o seu melhor, as pessoas veem que você está se esforçando, você abre portas. Então, a coisa vai ficando mais fácil com o tempo, né? Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você seja ruim, mesmo que você seja esquisito, mesmo que não esteja legal, mas quando as pessoas veem que você está se esforçando, isso fica muito mais fácil, você consegue abrir mais portas. É muito importante que você realmente se dedique. Não vai lá simplesmente porque tem que ir, vai lá e chega lá e encosta num canto, e sabe? Isso é importante. E a terceira dica, depois que você está dando seu melhor, não tenha medo de pedir ajuda. Conversa com as pessoas e pede ajuda. Cara, isso aqui que eu precisava fazer, eu não tô sabendo legal, você me dá uma força aqui? Isso está acontecendo comigo direto no CrossFit, né? Porque é um negócio totalmente novo, eu nunca tinha feito. Algumas coisas parecem com o movimento da musculação, mas algumas coisas são o exato oposto. Então, cara, eu não sei isso aqui, você me dá uma força aqui rapidão? Isso também vai ajudando a criar conexão com as pessoas que estão ali, porque você mostra para as pessoas que elas são úteis para você. O ser humano gosta disso. As pessoas gostam quando você demonstra para elas que elas são úteis. Né? As pessoas, assim, se não tiver nenhum problema de, sei lá, uma psicopatia, alguma coisa assim, se a pessoa tiver alguma capacidade de empatia, por mais que ela seja mais calada, fechada também, isso vai acontecer, cara. As pessoas vão olhar pra você, ver, né, se você fez o passo 2, assim, acabou que aquele é ruim, mas ele tá se esforçando pra caramba e tá pedindo minha ajuda. Pô, obviamente, né, vou estender minha mão aqui e tal, e aí você continua dando o seu melhor, mesmo depois das dicas, para a pessoa também não sentir que você está gastando o tempo dela à toa, né? Então isso vai ajudar a criar uma conexão quase que instantânea com as pessoas que já estão ali, as pessoas mais experientes e tal, né? E uma dica final aqui, que não é bem uma dica, é mais uma forma de você enxergar a coisa, né? E aí foi exatamente isso que eu pensei ontem lá no Gavia Games, né? Nos jogos lá da Gavia, que é a box onde eu tô treinando. Existe uma diferença muito, muito grande, pelo menos para mim, de chegar num ambiente, um ambiente totalmente novo, e de depois que você já se misturou com aquele ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui do porquê que eu tô falando isso. Quando eu cheguei lá ontem, eu não conhecia ninguém. Eu treino na parte da noite, é uma turma menor, assim. Geralmente as turmas, né, da tarde e da manhã são maiores, a turma da noite é um pouco menor. Então eu conheço de vista poucas pessoas. E quando chegou aquela montoeira de gente, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então você fica meio deslocado mesmo. E aí o que eu faço geralmente, né? Pessoas que são tímidas vão me entender isso. A gente busca um canto de uma parede para encostar. A gente busca um lugar onde tem uma sombra para ninguém te ver. Você procura um lugar onde tem poucas pessoas, onde tem pouca gente, para que você não seja notado, e fica ali quietinho no seu canto. De repente, cara, acontece uma coisa muito interessante quando a coisa começa, né? Quando os jogos começam. Ontem eu senti isso muito claramente. Depois que eu participei da primeira prova, e a prova é você no centro do palco ali, tô chamando de palco que vocês vão entender essa figura de linguagem. Você tá no palco ali principal, você é parte da atração principal ali, na hora que você tá ali no meio fazendo a atividade, né? Depois que você vai pro palco e que aí as pessoas veem que você tá se esforçando, que você tá tentando, que você tá dando o seu melhor, quando você sai daquele palco, a sensação de que aquele lugar já é a sua casa é muito maior. Então, o que aconteceu ontem? Eu cheguei, primeiro eu peguei uma camisa, que como eu fiz a minha inscrição muito mais tarde, que eu estava decidindo aqui se eu ia mesmo, se eu ia conseguir babar para os meninos e tal, para ficar no sábado. Quando eu consegui decidir isso tudo,
já tinha meio que encerrado a inscrição, mas aí abriram exceção para mim. Só que aconteceu que não tinha camisa do meu tamanho mais. O pedido já estava fechado. Então eu tive que fazer a uniforme lá, a camisa de atleta e tal, um número menor. Ao invés da GG, seria a G. Ficou muito ridículo. Ficou muito ridículo. Fiquei parecendo uma salsicha prensada, assim, ó. Ficou bem tosco mesmo. E aí, quando eu cheguei num lugar diferente, não conhecia ninguém, com uma camisa meio ridícula, né? E eu tava meio esquisito mesmo. Cara, eu me senti um merda, né? Depois que eu fui pro meio do negócio lá e fiz a primeira prova, e aí um dos coaches lá chegou pra mim, pô, cara, você mandou bem, parabéns e tal, valeu, pô, se esforçou, você vê, né, que tava... Aquilo ali, cara, te dá uma sensação de que aquilo ali é sua casa agora. Você rompeu aquela primeira barreira do total desconhecido e agora você já é parte integrante daquilo. E aí o que eu percebi depois? Que eu comecei, cara, a camisa já não me incomodava mais, mas assim, eu, né, tirei a camisa e fiquei num canto lá. E eu tô bem acima do peso, né? Então, pra mim, pra uma pessoa tímida, acima do peso, tirar a camisa no meio dos outros, sempre foi um problema. Só que assim, cara, você percebe que não tem ninguém prestando atenção em você. Você não é tão importante assim quanto a sua cabeça fica te fazendo acreditar. Praticamente ninguém tá nem aí pra você. Você tira a camisa, senta num canto e fica de boa. Só que a sua confiança já tá maior porque você executou uma ação muito legal ali naquele lugar. E as pessoas viram que você tem um valor ali. Isso é a importância da dica 2, né? De você chegar e dar o seu melhor. Você conquista o respeito das pessoas. Então, pra gente que é tímido, isso é muito importante. Isso acontecia muito quando eu tocava, cara. Eu tive banda durante muito tempo. E sempre que eu chegava pra tocar, eu chegava meio tímido no lugar. A banda geralmente vai mais cedo pra passar o som, né? Então a gente chega, passa o som, você tá meio, né, sem conhecer o lugar direito, você chega, né, liga a guitarra, liga o baixo, não sei o que, passa o som, não sei o que. Tinha algumas músicas que eu cantava também na banda. Então cara, eu tremia na base, mas fazia. E aí, beleza, depois que você passa o som e vê que a coisa tá boa, que tá legal, você deu o seu melhor ali já é minha casa agora. Então quando eu chego pra tocar e eu vejo que tá lotado aquilo ali, já não me assusta. Porque ali é minha casa. Eu já marquei um território ali e eu estou recebendo as pessoas para fazer o que eu treinei para fazer. Entende? Assim, então, essa é a sensação do palco. Assume o palco, cara. O palco, ele é seu. É essa a sensação que você tem que ter. Quando você chega num lugar novo e você domina aquilo ali de alguma forma, aquele palco ali passa a ser seu. E aí você vai precisar se sentir em casa com o tempo. E aí você vai perceber que mesmo que você erre alguma coisa, mesmo que, né, a gente estava tocando lá, sempre tinha erro, né, cara? A gente erra, faz merda, erra solo, erra entrada, erra letra. Só que ninguém tá muito prestando atenção. Os caras estão curtindo o show. Do mesmo jeito que você vai num jogos de crossfit desse igual eu fui, cara, ninguém tá esperando grandes coisas de mim que sou iniciante. Então, se você faz algumas coisas legais ali, se esforça ali e consegue tirar, sei lá, um último gás ali quando tu não tá vendo que você tá cansado e tal, isso acaba aparecendo mais para as pessoas que estão olhando do que o fato de você, sei lá, não saber o movimento direito, não saber, não completar tal coisa do jeito correto, entendeu? Então, isso ficou muito marcante, assim, quando foi na parte da tarde que tinha a competição do deadlift, né, do levantamento terra, que era a repetição máxima, né? Era eu e minha dupla, e a gente tinha que fazer o máximo que a gente aguentasse no deadlift. E aí a gente foi aumentando o peso, cara. No final, a gente acabou conseguindo um peso que, cara, eu não sabia que eu tinha capacidade de levantar esse peso, que era 130 quilos. Depois eu fui pesquisar, é meio que uma bosta, assim, pro meu peso, né, 130 quilos é meio que meio merda, assim. Mas eu fiquei felizão na hora. E a última que eu tentei fazer, com 130, que eu consegui, cara, o pessoal começou a gritar no meu ouvido ali, no negócio lotado lá, e eu levantando, fazendo uma puta na careta, gritando lá de fazer força. E quando você sai de um lugar desse, cara, você sai muito fortalecido. E aí, se você para pra pensar, fala assim, cara, e se eu não tivesse aceitado participar disso aqui por timidez, por vergonha, por medo, sei lá. Se eu não tivesse participado disso, eu deixaria de ter uma experiência que isso vai me ajudar
para as próximas coisas totalmente desconhecidas que eu precisar encarar na frente. Em qualquer campo da vida. Seja no esporte, seja na faculdade, sei lá. Geralmente o pessoal que me ouve é mais velho, mas se está chegando numa faculdade nova, também é um negócio meio assustador. Sei lá, qualquer coisa que você precisar levar o seu filho num lugar que você não conhece, que você não tem ninguém ali, você tem o único desconhecido ali. Então, cara, esse tipo de coisa vai te dando casca. E quando você para pra pensar pela big picture, assim, né? Você acabou o evento, acabou o dia ontem. Parando pra olhar, se eu não tivesse ido, eu não ia ter ideia de quão legal seria aquilo. E na próxima vez, o nosso cérebro vai ficando meio viciado, né, em desistir das coisas. Você começa a desistir de tudo, né, por qualquer motivo que seja, ele começa a ficar meio que acostumado com aquilo. Então ele vai querer que você desista de cada vez mais coisa. Quando você cria essa mentalidade de que assim, cara, eu vou ver qual é. Eu não sei fazer direito, eu não conheço ninguém, sei lá, a chance de eu fazer merda é muito grande na frente de um monte de gente. Eu vou tentar. Tanto que eu falei até brincando, né, o coach lá, quando ele me chamou para fazer parte do campeonato, eu já falei com ele assim, falei, cara, eu animo sim, se não tiver muito problema em fazer merda na frente dos outros aqui. Tipo assim, né, se não tiver problema de passar vergonha na frente de todo mundo, eu animo. Porque, obviamente, todo mundo sabe que quando você tá iniciante no negócio, você vai acabar passando uma vergonha ou outra, não tem jeito. Teve exercício lá que eu fiz tudo errado, tive que voltar a fazer de novo e na frente de todo mundo. E acontece, cara. Normal, né? Mas a experiência como um todo, se eu tivesse deixado de fazer, cara, eu teria deixado de viver um dia muito legal na minha vida. E de agora pra frente, eu acho que eu até vou enxergar o CrossFit de uma outra forma, porque eu tive contato com um monte de atleta bom lá, eu vi os caras fazendo, nego foda, fazendo as coisas foda. E aí eu já tenho até um alvo para olhar. Falei, cara, eu quero chegar nesse ponto aí. E aí agora eu tenho um caminho para trilhar. Eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer. Eu conheço o clima de um campeonato. Então, todo o aprendizado que eu tive, todas as recompensas que eu tive, não teriam acontecido caso eu tivesse cedido para uma timidez, para uma vergonha que talvez eu tivesse. E, cara... E olha a importância disso. Lá em 2017, quando eu rompi isso, que era muito mais forte em mim, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, isso era muito mais forte em mim. Talvez se eu não tivesse participado lá do campeonato, né, lá do futebol americano, por vergonha, talvez eu estaria trazendo isso para mim até hoje. Talvez eu tivesse corrido da luta de boxe, que eu fiz uma vez também, num torneio interno de boxe, lá na academia em Juiz de Fora, que eu treinava. Talvez eu não tivesse feito o CrossFit, o campeonato de CrossFit aqui em Muriaé. Talvez eu tivesse deixado de fazer um monte de coisa legal por conta disso. Porque a gente vai viciando e a gente não consegue saber quais benefícios a gente teria caso tivesse aceitado ir. Né? Então esse é o recado de hoje. Eu queria muito que vocês compartilhassem ele com as pessoas que vocês conhecem, que são tímidas. Eu acho muito legal que a gente consiga quebrar isso. A timidez é um problema na vida adulta, tá? É um problema mesmo. Você deixa de fazer muita coisa importante por causa dela. E principalmente você deixa de ser uma espécie de líder para o seu filho por causa dela. Isso é quase que uma tragédia, porque o seu filho precisa ser liderado. E se ele for, né, deixado para fazer só o que ele quer, provavelmente ele vai ser igual a você. Se você é muito tímido, seu filho vai ser também. Se não tiver ninguém para quebrar esse ciclo, isso não vai continuar para sempre em todas as suas gerações para frente, né? Então, por que não você, né? Por que não você? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.